Várzea selecionada para Programa Nacional de Desenvolvimento Urbano. Lei proíbe suspensão de serviço de telefonia e internet por falta de pagamento no Amazonas. Tribunal de Contas do Estado abrirá inscrições para concurso público na sexta-feira. Trabalhadores da educação começam a ser vacinados hoje. 13º do INSS começa a ser depositado dia 25. Brasil se aproxima de 440 mil mortos por Covid, com média de 1.953 por dia. Empresas de Trump são investigadas por suspeitas de fraudes e evasão fiscal. Índia registra recorde de 4.529 mortes por Covid-19 em 24 horas. Rodada ruim para os brasileiros na Libertadores. Todos perderam. Pirata de Rio é morto em confronto com a polícia em Coari. Pais comercializavam filhas de 8 e 11 anos para escravidão sexual aqui em Manaus. Crianças eram abusadas desde os 3 anos. Mãe ganhava dinheiro em troca. Homem tem cabeça esmagada por micro-ônibus do Grande Vitória. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h49. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Panamá FM em Inhamã. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codachá. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucumã e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuana. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Anuri. Engenho FM no Engenho Itacoatiara. Rádio Camaleão em Yaxindim, distrito de Borba. Maripafm.com em São Sebastião do Atuma. Agora 5h50. Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia hoje terá duração de 11 horas, 58 minutos e 14 segundos. O meio-dia solar será às 11h56. É de 90% a probabilidade de chover 20 milímetros, prevê o Clima Tempo. A temperatura que é de 25 graus será máxima de 30 graus Celsius. O almirante do ar está em 99%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É quarta-feira, 19 de maio. Chegamos aos 139 dias do ano. Faltam 226 para terminar 2021. É dia de São Celestino V. Comemoramos também o Dia Mundial da Doença Inflamatória do Intestino, o Dia Mundial do Físico e o Dia do Defensor Público. Essa é a edição 26.309 do Jornal da Manhã. O Rio Negro diminuiu seu ritmo de subida nas últimas 24 horas, apenas 2 centímetros na leitura de ontem. Assim foram 4 centímetros em 2 dias. Seu nível em relação ao mar era de 29 metros e 74 centímetros. Já havia subido 13 metros e 14 centímetros. Para quem vai viajar, os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. 5h51 em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Itamar. Bom dia você, Eduardo Silva, e bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, como está o tempo aí onde você está? Nublado, Paulo, muito nublado, tempo fechado, realmente, está cinzento, Paulo, com possibilidade de chuva para cá a qualquer momento. Para cá que eu falo, a Lameira Costa Ferreira, a possibilidade daqui do pronto-socorro João Lúcio. Peregrini, a movimentação nos pronto-socorros da cidade, como é que foi? Tranquila, Paulo, muito tranquila realmente, bem abaixo do que nós estamos acostumados a ver. Foi uma movimentação muito tranquila de ontem para hoje. O que de mais grave aconteceu foi aquele homem que ontem foi esmagado por um micro-ônibus lá no Grande Vitória, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, foi o último registro, né, no Instituto Médico Legal em relação aí à necrópsia, né, um homem que teve a cabeça esmagada por um micro-ônibus, foi o último registro. À noite, à madrugada, foi bem tranquilo. Os alternativos estavam programando para hoje uma paralisação, Peregrini, e se confirma? Pois é, Paulo Guerra, né? Até o presente momento não tive contato com eles, mas passei nos locais
onde seriam essas paralisações, ou seja, as rotatórias do São José e a rotatória do Jorge Teixeira, Paulo. Até o presente momento, passando nas duas rotatórias, está tudo tranquilo. Peregrini, o IML sem muito trabalho, a não ser os exames de praxe. Pois é, Paulo, bem movimentado em relação aos exames de praxe, ou seja, os exames de corpo de delito, que são muitos, as pessoas que são presas, a polícia está prendendo muita gente, logo que prende tem que passar pelo Instituto Médico Legal para fazer os exames de praxe para que seja entregue à delegacia. Peregrini, voltando àquele acidente que aconteceu no Grande Vitória, foi mais um acidente, né, Peregrini, nessa área que é muito perigosa. Mas, Paulo, ali no cruzamento da Avenida Perimetral, ali de quem vai para o Grande Vitória, ali canto com a Alameda Cosme Ferreira, esse trecho ali onde fica o Caique e do outro lado fica a antiga Escola Agrotécnica, hoje o IFAM, naquele trecho dali até a entrada do bairro Colônia Antônio Aleixo, está um verdadeiro perigo, Paulo. Foram 5 mortes aí nos últimos 10 dias. Peregrini, bom trabalho para você e até daqui a pouco. Daqui a pouco, Paulo, vamos voltar com essas e outras informações, interagindo com nossos ouvintes. Paulo Guerra, nesse momento, Tenente Adonias, ele que faz parte da segurança do governador Wilson Lima. Aliás, a equipe do governador se deslocando nesse momento, Paulo Guerra, e o rádio ligado nos carros, nas viaturas que estão acompanhando o governador, todos ligados no Jornal da Manhã. Muito bom dia e obrigado pela audiência. Os moradores do bairro do Japim estão pedindo a presença da polícia no bairro, já que a onda de assaltos ali está assustando os seus moradores. E nesta quarta-feira, a Feira Flutuante da Manaus Moderna será entregue para os 220 feirantes cujos boxes foram afetados pela cheia do Rio Negro. Os últimos retoques da estrutura foram vistoriados pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, nesta terça-feira. Logo mais às 8 horas serão entregues aos feirantes os setores de carne e peixe. O Centro de Memória da Justiça do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, CEMERG 11, em parceria com a Escola Judicial da 11ª Região, realizará o evento virtual Memórias Amazônicas, uma reflexão, no próximo dia 21 deste mês, das 10 às 12 horas, pelo horário de Manaus, em comemoração aos 40 anos do TRT da 11ª Região e aos 80 anos da Justiça do Trabalho no Brasil. O evento será transmitido pelo canal YouTube do TRT 11. Trabalhadores de educação das redes municipal, estadual e federal de ensino básico e superior começaram a ser imunizados contra a Covid-19 nesta quarta-feira. Para atender a todas as categorias com segurança, a Prefeitura de Manaus estabeleceu um cronograma que terá início com os profissionais da rede municipal de ensino nos 7 pontos de vacinação montados pela Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento, na plataforma Imuniza Manaus, estão cadastrados 16 mil trabalhadores de educação das 3 esferas. E hoje tem início a vacinação contra a Covid-19 para os trabalhadores da educação da rede municipal, estadual e federal lá em Itacoatiara. Quem tem os detalhes é Manuel Cruz. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. A vacinação de professores e outros profissionais da educação contra a Covid-19 começa nesta quarta-feira, dia 19, aqui em Itacoatiara, na Escola Municipal Jamel Amed. Podem receber a vacina trabalhadores das creches, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante e EJA. A secretária de Educação do município, Vanessa Meglioranza, falou que é importante que esses profissionais estejam imunizados para poderem realizar suas atividades com segurança. Hoje a gente vem para divulgar a importância da imunização dos profissionais da educação do município de Itacoatiara. A intenção dessa imunização é atingir a 1.835 servidores, entre professores, merendeiros, ASGs, vigilantes e auxiliares administrativos. Hoje a rede municipal conta com 18.055 alunos. Então a amplitude dessas famílias, são 18.055 famílias que nós estaremos atendendo dentro das escolas. É sumariamente importante que esse professor esteja imunizado para que quando do retorno das aulas ele possa exercer o seu trabalho com segurança e levar essa segurança para todas as famílias com as quais ele trabalha. Os profissionais com idade de 50 a 59 anos serão os primeiros a receber a vacina. Os professores da rede estadual e federal é necessário ter em mãos RG, CPF, cartão do SUS e cartão da vacina. De Itacoatiara, Manuel Cruz,
para o Jornal da Manhã. 5h58 em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Açaí, no Porto da Feira, em Codajás. Voz do Novo Tempo, uma nova história em São José do Amateri. Voz Seis Irmãos, no Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josivan, em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portão em Amandá.web Rádio. Voz da Liberdade, Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura, no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big Bom em Iranduba. E comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Borba. O Jornal da Manhã é retransmitido por 27 emissoras de rádio e 20 serviços de som espalhados em todo o estado. É a maior cadeia de rádio do estado, atualizando a todos com as melhores informações, as notícias do dia que passou e as primeiras desta quarta-feira. E o Jornal da Manhã vai ao seu primeiro intervalo com os melhores anunciantes do rádio. Voltamos em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h03 em Manaus. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas inaugurou nesta terça-feira o Polo do Purus, com sede em Lábrea. Além do município, com a nova unidade de assistência jurídica gratuita da instituição na região, irá alcançar as cidades de Canutama, Tapauá, Boca do Acre e Pauíni. Em menos de um ano, esse é o terceiro polo inaugurado pela Defensoria. Atualmente, o interior do Amazonas possui 8 unidades fixas do órgão instaladas em regiões estratégicas e que alcançam agora 39 municípios. Neste sábado, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas irá realizar o segundo mutirão para a renovação de CNH com 840 vagas para o serviço. Somente quem agendar o atendimento exclusivo para o mutirão de sábado será atendido. O agendamento começou ontem no site www.detran.am.gov.br. O atendimento vai ocorrer entre 8 e 16 horas na sede do Detran. Temos informações lá de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Em passagem pelo Amazonas, o vice-presidente do Congresso Nacional, deputado federal Marcelo Ramos, visitou Manacapuru, onde viu de perto o drama das famílias que estão vivendo nos alagados. Marcelo Ramos chegou à cidade por volta das 8 horas da manhã desta terça-feira, dia 18, e foi recebido pela secretária de Estado da Assistência Social, deputada licenciada Alessandra Campelo, que já se encontrava em Manacapuru, e pelo vereador Wanderlei Barroso, do PSC, onde participaram de um café com professores e gestores da rede estadual de ensino, abrindo assim sua agenda de visita em Manacapuru. Esta já é a terceira visita de Marcelo Ramos a Manacapuru, município que recebeu o maior número de emendas parlamentares de sua autoria, como destaca o deputado. Sempre uma alegria estar aqui. Hoje recebi o convite da deputada e atual secretária Alessandra Campelo, do vereador Wanderlei Barroso, e venho aqui para um diálogo com diretores das escolas estaduais. Também vamos fazer uma visita a algumas áreas alagadas e eu vou visitar a Câmara dos Vereadores para prestar conta de todas as emendas que eu destinei ao município. Já são mais de 20 milhões de reais, 18 milhões de reais, dos quais 14 já empenhados e pagos, 4 milhões empenhados, que eu estou lutando para que sejam pagos nos próximos dias, esses 18 milhões destinados à saúde, 4 milhões para a construção, para a reforma de uma escola, que também o prefeito já alimentou no sistema do FNDE do projeto e deve sair ainda esse ano, e agora das minhas emendas impositivas desse ano, mais R$1 milhão para a saúde e 600 mil para a educação, reafirmando a todo momento meu compromisso de que o meu mandato está a serviço da melhoria das condições de vida do povo dessa cidade, que sempre me abraçou com tanto carinho. Na Câmara Municipal, Marcelo Ramos recebeu o carinho e reconhecimento dos vereadores que agradeceram o empenho do deputado em destinar as diversas emendas parlamentares ao município, principalmente nesse momento de pandemia. Marcelo Ramos retribuiu a acolhida e o reconhecimento, colocando seu mandato à disposição dos parlamentares do município. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus.
O Instituto Evaldo Lodge está ofertando 27 vagas de estágio para estudantes de nível superior. Todas as oportunidades são para atuação em Manaus e de forma presencial. As vagas são para os cursos de administração, 10 vagas. Ciências contábeis, 3 vagas. Marketing, 2 vagas. Publicidade e propaganda, 2 vagas. Design, 1 vaga. Engenharia da computação, 2 vagas. Mecatrônica ou automação industrial, 1. Tecnologia da informação, 2 vagas e direito, 4 vagas. O valor da bolsa para nível superior vai de R$550 a R$1.100. Os candidatos devem ter cadastro no site do IEL Amazonas no www.fiean.org.br/IEL e manter todos os dados atualizados, principalmente telefone e e-mail. O Tribunal de Contas do Estado divulgou ontem os novos editais do concurso público para provimento imediato de 40 vagas com salários de R$8.300. O documento inicial foi desmembrado e publicado com correções. Serão ofertados os cargos de auditor técnico de controle externo para as áreas de auditoria governamental, auditoria de obras públicas, auditoria de tecnologia da informação e vagas no Ministério Público de Contas. As inscrições começam na próxima sexta-feira, dia 21, e seguem até 22 do mês de junho. Para o cargo de auditor técnico de controle externo na área de auditoria de obras públicas e de auditoria de tecnologia da informação. De segunda-feira, dia 24 até o dia 22 de junho, as inscrições serão abertas para o cargo de auditor técnico de controle externo na área auditoria governamental e para o Ministério Público de Contas, exclusivamente no site da FGV. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVSM, divulgou ontem o consolidado diário de vacinação contra a Covid-19 no estado. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da FVS informaram que 1.069.289 doses foram aplicadas em todo o estado até ontem, sendo 675.042 de primeira dose e 394.247 de segunda dose. O Amazonas confirmou mais 24 mortes por Covid nesta terça-feira, sendo 11 ocorridas nas últimas 24 horas. O total de vidas perdidas para a doença chegou a 12.879. O estado registrou ainda 663 novos casos de Covid nas últimas 24 horas, totalizando 379.830 casos confirmados. E ontem a prefeitura registrou um total de 44 sepultamentos nos cemitérios de Manaus. Desse total, 40 enterros foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana Semusp, sem opção pelo serviço de cremação. Houve registro de um óbito oriundo de outra cidade e nos cemitérios particulares, 6 enterros foram realizados. Entre as causas das mortes do total de sepultamentos dos cemitérios públicos de Manaus, 6 foram declarados como Covid-19 e nenhum caso suspeito. Nos espaços privados não houve registro de óbito pelo novo coronavírus nesta terça-feira. Agora 6:10 em Manaus. Manaus já registrou em 2021 quase 700 golpes bancários. O pedido de um depósito antecipado para a liberação de empréstimo ou depósito para carta contemplada rápida são golpes que se intensificaram durante a pandemia. O titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, Eduardo Paixão, alertou sobre esses tipos de golpe e como as vítimas devem agir. O golpe é aplicado por pessoas que se passam por empresas ou financeiras, oferecendo um crédito fácil, sempre exigindo um valor antecipado para que o empréstimo ou consórcio seja contemplado. Quem aplica o golpe informa que a quantia é necessária para cobrir taxas de cartórios, bancárias, segurados e a primeira parcela do empréstimo. Toda essa fala é mentirosa, arquitetada para enganar a população, disse Eduardo Paixão. Altazes, Maués, Parintins e Itacoatiara são os municípios que receberão novos investimentos do governo do Amazonas. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima durante a reunião nesta terça-feira com prefeitos e lideranças dessas cidades na sede do governo. Entre os novos investimentos estão a construção de um centro educacional de tempo integral em Altazes, melhorias das estruturas das polícias civil e militar e implantação de unidades de terapia intensiva em Parintins. O projeto de modernização da M10 e outras melhorias de infraestrutura em Itacoatiara e Maués, além de mais apoio ao setor rural
nesses municípios. O deputado estadual delegado Péricles afirmou que encaminhará o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Saúde no Amazonas, para a CPI da pandemia no Senado. A informação foi dada pelo parlamentar na manhã de ontem, menos de 24 horas depois do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhar para a mesma comissão denúncia contra 5 governadores, dentre eles o do Amazonas. Com a publicação da Lei Estadual número 5.449/2021, a partir de agora, as concessionárias de telefonia e internet estão proibidas de suspenderem a prestação dos serviços por falta de pagamento durante situações de extrema gravidade social, incluindo pandemia. Além de garantir o fornecimento contínuo dos serviços, a legislação de autoria do deputado estadual João Luiz do Republicanos assegura ao consumidor, em caso de corte dos serviços de telefonia e internet por inadimplência, o direito de acionar juridicamente a concessionária por perdas e danos, além de ficar desobrigado do pagamento do débito que originou o referido corte. 6:12 em Manaus. Com a vacinação dos trabalhadores da educação contra a Covid-19 marcada para esta quarta-feira, a Prefeitura de Manaus dá mais um passo importante para as aulas híbridas, com a previsão de início para o dia 31 deste mês. Durante as atividades híbridas, cada turma receberá por dia 50% dos alunos para que não haja aglomeração. Nos dias em que não forem para as unidades de ensino, os outros 50% dos estudantes irão seguir acompanhando as atividades do aula em casa pela TV aberta, internet ou pelo caderno de apoio. Manaus é uma das 10 cidades selecionadas no Brasil para participar de programa de gestão urbana sustentável, concorrendo com outros 26 municípios em práticas inovadoras. Para o prefeito Davi Almeida, é com alegria que se passa a integrar um grupo seleto de cidades escolhidas no Brasil para atuar no programa de desenvolvimento sustentável com investimento nacional e internacional. O projeto é implementado por meio do Deutsche Gesellschaft für Internationale com foco em 5 eixos: agenda ambiental nas cidades, financiamento do desenvolvimento urbano sustentável, macrozoneamento para ordenamento territorial, regularização fundiária e prevenção de assentamentos irregulares, verticalização na ocupação e uso do solo urbano e elaboração e revisão de planos diretores. As cidades selecionadas são Manaus, Caruaru, em Pernambuco, a Majari, em Roraima, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Sobral, no Ceará, Rio de Janeiro, Maringá, no Paraná, Juiz de Fora, Minas Gerais e Nabiraí, no Mato Grosso do Sul. Também integrará o processo de mentoria e consórcio intermunicipal da região oeste metropolitana de São Paulo, CIOeste. Esses municípios se somarão aos 6 da primeira fase desse projeto. Anápolis em Goiás, Campina Grande na Paraíba, Eusébio no Ceará, Fortaleza também no Ceará, Hortolândia em São Paulo e Tomé-Açu no Pará. Agora 6:14 em Manaus. A seguir, pirata de Rio é morto em confronto com a polícia em Quari. Pais comercializavam filhas de 8 e 11 anos para escravidão sexual em Manaus. Crianças eram abusadas desde os 3 anos. Mãe ganhava dinheiro em troca. Homem tem cabeça esmagada por micro-ônibus no Grande Vitória. Os detalhes em 2 minutos. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6:17 em Manaus. Polícia. Um homem foi morto em uma troca de tiros com policiais da base Arpão, lá em Quari. Ele era suspeito de integrar uma quadrilha de piratas que atuava no rio Solibóis. Segundo a polícia, o homem e comparsas estavam em uma lancha quando foram abordados pela polícia. O grupo tentou fugir e houve perseguição pelo rio até que o barco em que estavam bateu em um barranco. Os homens tentaram fugir pela mata. Um deles, que estava com arma de fogo, foi alvejado e chegou a ser levado até o Hospital Regional de Quari, mas não resistiu aos ferimentos. Entre o material apreendido pela polícia estão 3 pistolas, munições e 4,5 kg de maconha. 2 pessoas foram presas na manhã de ontem, suspeitas de escravizar sexualmente 2 meninas de 8 e 11 anos. Os próprios pais comercializavam e exploravam as filhas. A Operação Medusa, deflagrada pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, cumpriu 2 mandados de prisão preventiva
por exploração sexual comercial, estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição. As vítimas são 2 crianças que sofriam os abusos desde os 3 anos de idade. Segundo a titular da DEPIC, a delegada Joyce Coelho, as vítimas relataram à polícia que a própria mãe recebia dinheiro, comidas e roupas dos homens em troca dos abusos sexuais. A criança mais velha nos relatou que desde pequena era abusada pelo pai e que também a genitora, que é usuária de drogas, a vendia para um comerciante próximo da casa dela, disse a titular da DEPICA. A criança deu detalhes de como a exploração acontecia. Ela relata com todas as letras que a primeira vez que se vendeu ela estava com fome, ele pagou R$20, com 10 ela comprou arroz e feijão e levou para casa, com 10 ela comprou uma sandália que ela estava sem chinelo. Isso foi intermediado pela própria mãe. Na segunda vez a mãe pediu que ela aceitasse esse ato porque ela estaria devendo para alguém, informou a delegada. O caso tem relação com o desaparecimento de 2 crianças no dia 22 de dezembro de 2020, quando as meninas supostamente teriam desaparecido com o padrasto. Durante as investigações, uma das crianças informou a um policial que ajudou nas buscas que nunca se perdeu e foi levada ao local para ser vendida novamente. Elas não tinham nenhum indício de abuso sexual pelo homem e foram encaminhadas para uma instituição até que fosse esclarecida a situação. O pai das crianças, um sargento da reserva da Polícia Militar do Amazonas, foi preso no Conjunto Galileia, bairro Cidade Nova, na zona norte da capital. Um comerciante de 50 anos também foi preso por envolvimento no crime. E um mandado de prisão contra a mãe também foi expedido. Ela se entregou à polícia. Agora 6h20 em Manaus. O que mais aconteceu, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã. A Polícia Militar registrou 37 prisões e 5 apreensões de adolescentes, tudo durante o patrulhamento, Paulo Guerra, nas últimas 48 horas em Manaus. Foi muita gente presa. Também a polícia esteve agindo no município do Careiro Castanho, Ipixuna e Tefé. Os crimes envolvendo tráfico de droga e porte ilegal de arma de fogo motivaram a grande parte das prisões e também das apreensões. É a Secretaria de Segurança nas Ruas, é a Polícia Militar, Coronel Bonatis, Coronel Ayrton Norte também, com grande trabalho, blitz em toda a cidade. Quarta Sicom também apreendeu droga, muita droga apreendida e armas também pela Rocan. Força Tática nas ruas também apreendendo drogas, e você pode ajudar a polícia e comunidade. A polícia sempre trabalhando em conjunto com a comunidade. Anote o WhatsApp da Força Tática, é o 99428-4400. A Força Tática ontem apreendeu aí armas e drogas, tudo através do WhatsApp. Então você tem que anotar e quando precisar é só mandar mensagem que na hora vai uma viatura da Força Tática através do 99428-4400. Faça contato com a Força Tática. Um bandido, um ladrão, um assaltante, ele foi imobilizado por populares ao ter roubado o celular. Ele roubou o celular e saiu correndo. Isso aconteceu lá no shopping Via Norte. Daí Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, o dono do celular correu atrás, chamou a atenção de demais populares. Pegaram esse bandido, amarraram e meteram-lhe a peia. Foram murros, chutes, socos, pontapés. Ele amarrado e a pé comendo. Era cachorro amarrado e a porrada comendo. Era cachorro amarrado e a porrada comendo. E ele mereceu. É mais um ladrão que a polícia põe as mãos aí. E se não é a chegada rapidamente da polícia, ele teria partido dessa para pior, de tanto apanhar. E aliás, a peia, a pisa que ele levou foi merecida, foi muita pisa, levou-lhe uma pisa e a polícia o levou para a delegacia. Pronto socorro 28 de agosto. Pensa aí, no plantão tranquilo de durante toda a noite e madrugada. Ninguém deu entrada à vítima de agressão física, ninguém deu entrada à vítima de bala, nem tampouco de faca. Foi uma noite realmente muito tranquila no plantão do 28 de agosto. Pronto socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade.
Um homem deu entrada assim, vítima de agressão física. Ele apanhou a noite de ontem, na mesma hora. Estava passando o jogo do Fluminense. Rapaz, o Fluminense estava entrando na teia no Maracanã. Toma, tricolor! E nessa mesma hora que o Fluminense estava apanhando, um homem de 24 anos também estava entrando na pisa. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele deu entrada todo quebrado, todo achatado, todo arrebentado, com a sobrancelha sangrando. Ele dava entrada no pronto-socorro João Lúcio. Tava no bico do urubu não, tava assim, mais ou menos, não dava pra morrer não, mas a pisa que ele levou, meu amigo, foi daquele couro baiano. Pronto, socorro, Platão Araújo! Também viveu plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada. Tudo isso graças ao grande trabalho da Polícia Militar, da Polícia na Rua, da Polícia Civil, que estão aí nas ruas da cidade, trazendo o melhor policiamento, pelo policiamento ostensivo aí nas ruas, e com isso diminui a criminalidade. Foi bem tranquilo o plantão no pronto-socorro Platão Araújo. Entretanto, um homem deu entrada vítima de agressão física. Segundo as informações, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, a agressão deu-se devido a um triângulo amoroso. Esse homem que apanhou estava envolvido em uma das pontas. E daí, Paulo Guerra, segundo as informações, trata-se de um triângulo amoroso formado por 3 homens. 2 homens estavam brigando pelo amor do mesmo rapaz. Isso aconteceu no bairro Cidade de Deus, era ontem à noite. O rapaz, o pivô da confusão, um rapaz chamado Wilson, de aproximadamente 22 anos de idade, estava por lá. O Wilson é bom filho lá dos dois, né? Aí os dois estavam bebendo, um estava com o namorado lá e tal, aí chegou o outro namorado dele, meu amigo, foi uma confusão, foi por pouco, não acaba em tragédia. Lá no bairro Cidade de Deus, tem homem brigando por causa de outro homem. Ainda do pronto-socorro, Platão Araújo. O acidente aconteceu por volta de 20 horas e 30 minutos e fez com que o motoqueiro chamado Carlos Alberto de Souza, de 22 anos, deu entrada no pronto-socorro bastante ferido. Ele caiu de sua moto. Era aproximadamente 21 horas e 50 minutos. Na televisão estava passando o jogo do São Paulo. O São Paulo estava entrando na teia. O São Paulo pegou-lhe uma pisa na Libertadores. E nessa mesma hora, esse homem também que levou uma pisa, dava entrada no pronto-socorro. Aliás, ele deu entrada vítima de queda, né? Quem apanhou foi o São Paulo. O rapaz, foi uma queda de moto. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, noite e madrugada das mais tranquilas no IML. Ninguém morreu na bala. Ninguém morreu com tiro, ninguém morreu com o bombom da morte, nem tampouco ninguém morreu na faca, ninguém morreu na paulada, ou seja, uma noite e madrugada muito tranquila. A pedra do IML está criando teia de aranha, nem o homicídio nas últimas horas. Entretanto, Paulo Guerra, em um acidente de trânsito, localizado bem na entrada do bairro Grande Vitória, ali é a Avenida Perimetral, quase canto com Alameda Cosme Ferreira. Um homem teve a cabeça estourada ao ser atropelado por um micro-ônibus. As rodas do ônibus passaram em cima da cabeça da vítima. Ele, após ser atropelado, não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu em um acidente de trânsito. Aliás, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, aquele trecho entre o IFAM e o bairro Colônia Antônio Aleixo é muito perigoso. Nos últimos 10 dias, 4 mortes foram registradas nesse local. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 20
24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h28 em Manaus. A seguir, rodada ruim para os brasileiros na Libertadores. Todos perderam. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h31 em Manaus. Esportes. A decisão do Campeonato Amazonense entre São Raimundo e Manaus, no próximo sábado, às 16 horas, não terá a presença de público. A decisão foi comunicada aos clubes e ao diretor técnico da Federação Amazonense de Futebol, Ivan Guimarães. O Fluminense é derrotado pelo Júnior Barranquilla em casa e perde chance de vaga antecipada para as oitavas. O Tricolor desperdiça chances claras no primeiro tempo, vê a equipe colombiana abrir 2-0, reage tarde demais e terá que decidir classificação para a próxima fase na terça-feira que vem contra o River Plate lá na Argentina. O Fluminense decidirá a vaga nas oitavas de final da Libertadores na terça-feira que vem contra o River Plate na Argentina. Mas antes, disputará o título do Campeonato Carioca contra o Flamengo no sábado no Maracanã. O São Paulo perdeu por 1-0 para o Racing na noite de ontem no Morumbi, viu cair uma invencibilidade de 14 jogos na temporada e adiou a classificação também às oitavas de final da Libertadores por pelo menos um dia. Com o time reserva e cabeça nas finais do Paulistão contra o Palmeiras, o time de Hernan Crespo correu um risco calculado. Foi derrotado com gol de Novilho ainda no primeiro tempo, mas tem situação relativamente confortável no torneio. O Santos perdeu do The Strongest na noite de ontem na altitude de La Paz, lá na Bolívia, pela quinta rodada do Grupo C da Libertadores. A derrota por 2-1 complica a situação do Peixe no Grupo C do torneio sul-americano, a uma rodada do término da fase de grupos. Para completar a péssima noite para os times brasileiros, o Palmeiras, jogando em casa, perdeu para o Defensa e Justiça por 4-3. Na Copa Sul-Americana, outro fracasso brasileiro, com o Bahia perdendo de 1-0 para o Independiente. Os jogos de hoje pela Libertadores da América. 18 horas se enfrentam Sporting Cristal e Rentistas, e Vélez Sarsfield e União La Calera. Os jogos às 20 horas. River Plate e Santa Fé, Flamengo e LDU de Quito e Cerro Porteño e Atlético Mineiro. Fechando a rodada às 22 horas se enfrentam América de Cali e Lagoaíra. Agora 6h33 em Manaus. A seguir, Ricardo Salles é alvo de operação da Polícia Federal nesse instante, que investiga a exportação ilegal de madeira. 13º do INSS começa a ser depositado dia 25. Brasil se aproxima de 440 mil mortos por Covid, com média de 1.953 por dia. Índia registra recorde de 4.529 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas. Estas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h36 em Manaus. Últimas notícias. Ajudado pelo exterior, o dólar caiu pela terceira sessão seguida. A Bolsa de Valores alternou altas e quedas ao longo do dia, mas fechou com valorização pela quarta sessão consecutiva. O dólar comercial fechou esta terça-feira vendido a R$5,25, com recuo de 12 centavos, ou 0,22%. No mercado de ações, o dia foi marcado também por ganhos. O índice Bovespa da B3 encerrou aos 122.980 pontos, com pequena alta de 0,03%. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira a segunda parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de trabalhadores. Quem recebe desta vez são os beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família, com o número do NIS encerrado em 2, e trabalhadores nascidos em março e que não fazem parte do Bolsa. Antecipada para maio por causa da pandemia de Covid-19, a primeira parcela do 13º do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, começará a ser paga no próximo dia 25. Os depósitos ocorrerão até 8 de junho. A segunda parcela do 13º será paga entre 24 de junho e 5 de julho. As datas são distribuídas conforme o dígito final do benefício, começando no segurado de final 1
e terminando no segurado de final 0. Sob efeito da segunda onda de pandemia, os desligamentos por morte nos empregos com carteira assinada avançaram em todo o país no confronto do primeiro trimestre de 2021, com igual intervalo do ano passado. A alta nos registros foi de 71,56%, com 22.636 em 2021, contra 13.194 em 2020. A comparação com os números apresentados entre outubro e dezembro do ano passado, 15.289, apontou para uma expansão igualmente significativa de mais 48,05% na quantidade de ocorrências de pessoas que morreram no trabalho. Em sintonia com a extensão da segunda onda em um período anterior ao da média nacional, o Amazonas foi a unidade federativa brasileira com maior crescimento proporcional de encerramento de contratos seletistas por motivo de falecimento em ambas as comparações. Ricardo Salles e Ministério do Meio Ambiente são alvos de busca e apreensão da Polícia Federal. Busca e apreensão foi realizada em endereço do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A Polícia Federal cumpre na manhã de hoje, ou cumpre nesse instante, 35 mandatos de busca e apreensão no âmbito da Operação Aquanduba, que investiga crimes contra a administração pública envolvendo a suposta exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e Europa. Os alvos são servidores públicos e empresários do ramo. Ao todo, 160 policiais federais estão nas ruas do Distrito Federal, São Paulo e também no estado do Pará. Os mandados foram determinados pelo Supremo Tribunal Federal. Além das buscas, a Corte determinou o afastamento preventivo de 10 agentes públicos que ocupavam cargos e funções de confiança no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e no Ministério do Meio Ambiente. Além disso, o STF determinou a suspensão imediata da aplicação de um despacho emitido em fevereiro de 2020 que permitiu a exportação de produtos florestais sem a necessidade de emissão de autorizações de exportação. Estima-se que o referido despacho, elaborado a pedido de empresas que tiveram cargas não licenciadas apreendidas nos Estados Unidos e Europa, resultou na regularização de mais de 8.000 cargas de madeira exportadas ilegalmente entre os anos de 2019 e 2020, informou a Polícia Federal. As investigações iniciaram em janeiro, segundo a Polícia Federal, a partir de informações obtidas de autoridades estrangeiras que noticiavam um possível desvio de conduta de servidores públicos brasileiros no processo de exportação de madeira. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o aumento da pena mínima para o crime de feminicídio. De acordo com o projeto de lei, a pena passaria para a reclusão de 15 a 30 anos. Atualmente a pena mínima é de 12 anos. O projeto vai agora ao Senado. E o governo federal lançou nesta terça-feira o programa Gigantes do Asfalto, voltado ao setor de transporte de cargas, especialmente aos caminhoneiros autônomos. Em evento no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Jair Bolsonaro e de ministros, foram assinados 2 decretos e 2 medidas provisórias. Tanto os decretos quanto as medidas provisórias foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Entre as novidades está a criação por meio de medida provisória do documento de transporte eletrônico, DTE, que digitaliza e unifica dezenas de documentos atualmente exigidos dos transportadores de carga. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou habeas corpus preventivo protocolado pela secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, Mayra Ribeiro, para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia nesta quarta-feira. Na decisão, o ministro entendeu que Mayra deve prestar os esclarecimentos que foram solicitados pelos senadores para ocupar um cargo no Ministério da Saúde. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, atribuiu nesta terça-feira ao Ministério da Saúde uma série de decisões relativas ao enfrentamento da pandemia, nas quais o Itamaraty esteve envolvido. Araújo depois, durante cerca de 7 horas, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, que investiga ações e omissões do governo federal no enfrentamento da doença e eventuais desvios de verbas federais nos estados e nos municípios. O Brasil registrou 2.517 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando até ontem 439.379 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.953.
maior que da véspera pelo terceiro dia seguido. Em comparação à média de 14 dias atrás, no entanto, a variação foi de menos 16% e continua indicando tendência de queda nos óbitos decorrentes desse vírus. O número de pessoas que se recuperaram da Covid desde o início da pandemia totalizou 14.247.609. Isso equivale a 90,6% do total de pessoas que foram infectadas com o vírus. A CPI da Covid ouvirá nesta quarta-feira, na condição de testemunha, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O depoimento é um dos mais aguardados pelos integrantes da CPI, já que Pazuello foi o mais longevo ministro da Saúde durante a pandemia, e a gestão dele foi marcada por uma série de polêmicas. Entre outros pontos, os senadores devem questionar Pazuello sobre colapso no sistema de saúde aqui em Manaus. Atrasos e omissões na compra de vacinas e insumos. Orientações do Ministério da Saúde para a produção, compra e uso de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid-19, como a cloroquina. Este será o 8º dia de depoimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que apura ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia de Covid e eventual desvio de verbas federais enviadas a estados e municípios. Eduardo Pazuello obteve no Supremo Tribunal Federal, o STF, o direito de ficar em silêncio na CPI sempre que entender que as perguntas possam levá-lo à autoincriminação. Pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de São Paulo na noite de ontem mostra que 91% dos brasileiros pretendem se vacinar ou já se vacinaram contra a Covid-19. Até ontem, 18,84% da população brasileira já havia tomado a primeira dose da vacina e 9,31% as duas doses. A pesquisa foi realizada com 2.071 brasileiros com 16 anos ou mais em todas as regiões do país nos dias 11 e 12 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Os números são esses: 91% pretende se vacinar ou já se vacinaram. 8% não se vacinaram e não pretendem se vacinar. 1% não soube responder. Entre os que são favoráveis à vacinação, 25% afirmam já ter tomado a primeira ou segunda dose da vacina, um salto em relação à pesquisa de março, quando os vacinados compunham uma parcela de 5% dos entrevistados. O Brasil aplicou quase 60 milhões de doses de vacinas contra a Covid, somando a primeira e segunda doses, de acordo com o novo balanço do consórcio de veículos de imprensa, consolidados às 20 horas de ontem. São 59.609.468 doses aplicadas em todo o país. Já está disponível para download gratuito nas lojas Google Play e Apple Store o aplicativo Agendamento da Receita Federal. O cidadão que quer solicitar um serviço no atendimento presencial da Receita Federal precisa agendar um horário e poderá fazer o agendamento pelo aplicativo. Com o aplicativo de agendamento, é possível selecionar o serviço desejado e escolher a unidade mais próxima que atende o serviço marcado. A marcação da data e do horário é feita de forma simples. Não é necessário fazer cadastro, basta informar o CPF ou o CNPJ. A Trump Organization, conglomerado de empresas da família do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é objeto de uma investigação criminal, anunciou o procurador-geral do estado de Nova York nesta terça-feira. Informamos à Trump Organization que nossa investigação sobre a organização não é mais puramente civil por natureza, disse a porta-voz da Procuradoria-Geral, Letitia James. Agora estamos investigando ativamente a Trump Organization com bases criminais juntamente com o promotor público de Manhattan. A organização é a holding de centenas de empresas de Trump, de hotéis a campos de golfe. 6:47 em Manaus. A Índia registrou um novo recorde de 4.529 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, informaram as autoridades de saúde. Desde o início da pandemia, a Índia teve um total de 283.248 mortes, atrás dos Estados Unidos, com 600 mil, e do Brasil, com 440 mil óbitos. Nas últimas 24 horas foram somados mais de 267 mil novos casos, o que elevou o número de infectados para 25,5 milhões, superado apenas pelos Estados Unidos. Palestinos e árabes israelenses iniciam greve geral. Países tentam negociar trégua.
Lojas em Jerusalém fecharam e manifestantes fizeram barricadas em cidades na Cisjordânia. Houve confrontos. Tratativas por cessar fogo continuam. O chefe humanitário das Nações Unidas, Mark Lowcock, pediu nesta terça-feira aos doadores internacionais que forneçam fundos para apoiar a população palestina em Gaza, onde os bombardeios israelenses obrigaram o deslocamento de mais de 58 mil pessoas e danificou a infraestrutura básica. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com esses destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Na CPI, Araújo diz que Bolsonaro promoveu corrida à cloroquina e culpa Pazuello por escassez de vacinas. A Folha de São Paulo estampa. Lewandowski, do STF, nega à defensora de cloroquina o direito de ficar calada na CPI. O Estado de São Paulo estampa. Câmara chama o ministro Rogério Marinho para explicar esquema do orçamento secreto. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Total de mortes por Covid no Brasil chega a 439 mil. Foram 2.513 óbitos em 24 horas. Valor econômico. Caixa vai renegociar a dívida e dar até 90% de desconto para caminhoneiros. Estado de Minas. Família de fazendeiros é presa por furto de gado e homicídios em Minas. Em Recife, o Jornal do Comércio. Por vacinas, metroviários param nesta quinta no Grande Recife. Rodoviários podem aderir. Fortaleza, Diário do Nordeste. Justiça manda caçar chapa de vereadores em Pacatuba por fraude em candidaturas femininas. Porto Alegre, 0 hora. Para 70% a velocidade da vacinação está mais lenta do que deveria, aponta Datafolha. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Desligamento por morte é maior no Amazonas. Diário do Amazonas. STJ vai julgar Wilson Lima no início de junho. Em tempo. PIB deve crescer 3,5% em 2021. A crítica. Concurso do TCE tem salários de 8.300. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Manuel Cruz e Alberto Peregrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.